Tratamento da doença renal crônica. Aprenda aqui como controlar para evitar a progressão da doença. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Papo de Rim. Meu nome é Luiz Fernando, sou médico nefrologista e hoje nós vamos falar como é feito o tratamento da doença renal crônica. O que você precisa saber para se cuidar melhor e evitar a progressão da doença. Então vamos lá. Mas antes, se você ainda não baixou o nosso e-book, o nosso livro digital, baixe agora, o link está aqui na nossa descrição. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o tratamento da doença renal crônica. E qual é o objetivo do tratamento da doença renal crônica? O principal objetivo do tratamento da doença renal crônica é reduzir a progressão da doença, ou seja, evitar com que o estágio dela vá aumentando conforme o tempo for passando. Além disso, um outro objetivo é reduzir o risco de complicações decorrentes da progressão da doença renal crônica. Um ponto importante é manter a qualidade de vida do nosso paciente, visando sempre um aumento da longevidade desse nosso paciente. Então esses são os objetivos do tratamento da doença renal crônica. Hoje nós vamos falar sobre 5 passos para você cuidar da doença renal crônica. O primeiro passo é: identifique e controle o motivo que causou a doença renal crônica. O que isso significa? Significa que se você tem doença renal crônica por conta da pressão alta, o primeiro passo é cuidar adequadamente da sua pressão. Se você tem doença renal crônica por conta do diabetes descompensado, o primeiro passo é cuidar adequadamente do diabetes. Se você tem doença renal crônica por conta de nefrites, o primeiro passo é cuidar da nefrite. Ou seja, precisamos tratar adequadamente o causador da doença renal, pois somente assim nós podemos estabilizar a progressão. Se esse tratamento falhar, ou seja, não for feito, o paciente permanecer com a pressão alta, o diabetes descompensado, a nefrite sem tratamento, isso causará uma progressão da doença renal crônica até a doença renal crônica terminal e muitas vezes a necessidade de diálise. Então, se você quer cuidar adequadamente da sua doença renal crônica, o primeiro passo é: você precisa cuidar do fator que causou a doença renal. Pois de nada adianta tratarmos a doença renal crônica se nós não tratarmos o fator que causou a doença renal. Segundo passo: mude seu estilo de vida. Quando nós falamos de mudança do estilo de vida, um dos principais pontos é: deixe de ser sedentário. Faça atividade física. Quais são os benefícios da atividade física? A atividade física ela vai melhorar a sua força muscular, vai aumentar a sua disposição, vai controlar de uma forma adequada o seu peso, além também de melhorar a sua parte imunológica. Pacientes que fazem atividade física, ele tem um sistema imunológico melhor do que pacientes sedentários. Ou seja, pacientes que fazem atividade física têm uma chance menor de ter infecções. Mas antes de sairmos por aí fazendo atividade física, é muito importante você conversar com o seu médico. Porque são todos pacientes com doença renal crônica que podem sair por aí fazendo atividade física? Não. É super importante avaliarmos como é que está o coração desse paciente, para sabermos se ele pode ou não fazer determinada atividade. Então converse com o seu médico. Muitas vezes é necessário realizarmos outros exames adicionais para saber se você tem ou não condições de realizar atividade física. Após você ser liberado pelo seu médico, comece devagar, não tenha pressa, respeite os seus limites, respeite o seu ritmo. E qual é a meta de atividade física que nós devemos ter em uma semana? A literatura coloca em torno de 150 minutos por semana. Claro, sempre respeitando o ritmo do paciente. Além disso, quando nós falamos em mudança do estilo de vida, não tem como nós não falarmos de deixar de fumar, alimentar-se adequadamente, reduzir o consumo de álcool. Pacientes portadores de doença renal crônica avançada devem evitar o uso de álcool, pois o consumo exagerado de álcool está intimamente relacionado com a progressão da doença renal. E além disso, você deve manter uma hidratação adequada. Quanto de água que eu devo tomar? Em média, nós recomendamos 30 ml por quilo por dia. Claro que isso tudo vai depender se você tem alguma alteração cardiológica. Muitas vezes o paciente que já tem um diagnóstico de um coração mais fraco, de uma insuficiência cardíaca, esses pacientes são pouco tolerantes a volumes. Então, nesses casos, o paciente tem que tomar pouca água.
Já os pacientes que não têm alteração cardiológica, que nunca teve comprometimento cardíaco e são doente renal crônico, o preconizado é 30 ml por quilo por dia de água. Além disso, um ponto também muito importante é evite excessos de água. Tomar água em excesso também não é bom, então você deve tomar a quantidade de água correspondente ao seu peso. Falando em peso, controle o seu peso. Evite obesidade, evite sobrepeso. Tente manter o seu peso estável, pois dessa forma você evita a progressão da doença renal crônica. E o terceiro passo é o tratamento medicamentoso. Quais medicamentos os pacientes portadores de doença renal crônica devem tomar? Mas antes de falarmos sobre os medicamentos, eu preciso dar um aviso a vocês. Nunca faça automedicação, pois a automedicação é muito perigosa. Não é porque um parente faz uso de uma medicação e se deu bem com essa medicação que ela vai fazer o mesmo benefício a você. Não é porque um vizinho te orientou que essa medicação é boa que ela está indicada no seu caso. Então, nunca faça automedicação. Sempre pergunte para o seu médico se você pode ou não fazer uso de determinada medicação. A automedicação é perigosa e ela pode colocar até a sua vida em risco. Seguindo, em relação ao tratamento da pressão alta nos pacientes portadores de doença renal crônica, qual é o alvo que nós temos que ter como meta? Quando nós vamos falar que o paciente está controlado ou não da parte pressórica? Quando o paciente tem a pressão abaixo de 13/8, nós consideramos o paciente então com controle adequado da pressão. Então a nossa meta é que os pacientes portadores de doença renal crônica e pressão alta tenham uma pressão abaixo de 13/8. E quais são as medicações que, além de tratar a pressão, também protegem os rins? São essas. São os IECAs, que são os inibidores da enzima de conversão de angiotensina, e os BRAs, que são os bloqueadores dos receptores da angiotensina. Os IECAs mais famosos no mercado são o captopril, o enalapril, o ramipril. Essas medicações aqui são os IECAs. Em relação aos BRAs, bloqueadores dos receptores de angiotensina, os mais famosos são a valsartana, a losartana, a candesartana, o mesartana. Dica: o paciente que tem doença renal crônica, ele deve tomar ou IECA ou BRA, nunca os dois juntos. As duas medicações juntas aumentam muito o risco de potássio alto, então por conta disso elas são contraindicadas. Então o paciente que tem doença renal crônica tem que tomar ou um IECA ou um BRA. Então dessas medicações aqui só é possível tomar uma medicação. E essas medicações são as medicações principais para o tratamento de pressão alta no paciente portador de doença renal crônica. Claro que naqueles casos em que o paciente já tem uma doença renal muito avançada, muitas vezes não é possível fazer uso dessas medicações. Ou pacientes que já têm um potássio alto, muitas vezes eles também não podem tomar essas medicações. Mas essas medicações são as principais, pois além de tratar a sua pressão, ele protege os seus rins e também protege o seu coração. Então são medicações que não podem faltar no paciente portador de doença renal crônica com pressão alta. É claro que o paciente portador de doença renal crônica, com essas medicações, pode ser que não seja o bastante para controlar a pressão. Talvez seja necessário outras medicações, mas essas aqui são as principais para cuidar do seu rim. E em relação ao diabetes, qual é a meta do tratamento do diabetes? A meta para o tratamento do diabetes é uma hemoglobina glicada abaixo de 7. Agora aqui nós iremos abrir um parêntese. O que é a glicemia de jejum e o que é a hemoglobina glicada? Então eu vou fazer uma analogia aqui com vocês para que vocês consigam compreender para que serve cada um desses exames. Vamos imaginar aqui em relação à glicemia de jejum. Vamos imaginar você tem uma conta no banco e aí você vai lá no banco e você deseja saber quanto que está o saldo agora. Então você vai lá no caixa e solicita um saldo. O saldo sairá o valor que está nesse exato momento na sua conta bancária. Vamos supor lá, R$100. Pode ser que daqui uma hora caia R$1.000 na sua conta? Pode. Pode ser que daqui uma hora saia R$1.000 da sua conta? Pode também. Então, isso é o saldo. A glicemia de jejum é muito semelhante ao saldo. Toda vez que o paciente faz um destro, uma picada, nós ficamos sabendo de quanto que está a glicemia naquele exato momento. Ela reflete o exato momento que foi feito. E a hemoglobina glicada? Como que funciona a hemoglobina glicada? Vamos imaginar que você agora vá no banco
e em vez de você fazer um saldo, você vai puxar o extrato bancário dos últimos 3 meses. Você concorda comigo que lá no extrato bancário você vai conseguir saber se entrou R$1.000 na sua conta, se saiu R$1.000 na sua conta? A hemoglobina glicada é a mesma coisa. A hemoglobina glicada ela vai nos falar como que foi a média do controle da glicemia nesses últimos 90 dias. Ou seja, se o paciente ficou muito tempo com a glicemia alta, vai acusar na hemoglobina glicada. Ela vai aumentar o nível de hemoglobina glicada. Se o paciente manteve um controle glicêmico adequado nos últimos 3 meses, a hemoglobina glicada virá normal. Por isso, a hemoglobina glicada é um dos principais exames nos pacientes com diabetes. Agora, voltando ao tratamento. Em relação ao tratamento medicamentoso do diabetes, nesses últimos anos surgiram diversas medicações capazes de tratar tanto o diabetes quanto também proteger o rim desses pacientes. As principais medicações são os inibidores de SGLT2, que nós temos a dapaglifosina, que é o Forxiga, nós temos a empaglifosina, que é o Jardiance, são medicações dessa família dos inibidores de SGLT2. Nós temos a semaglutida, que é o Ozempic, o Wegovy, uma medicação também muito utilizada para tratar o diabetes e proteger os rins. E mais recentemente nós temos a finerenona. A finerenona que é o Firialta, que é uma outra medicação que mostrou-se capaz de proteger o rim dos pacientes diabéticos. Muitos pacientes também fazem uso de metformina. A metformina é uma excelente medicação também. No caso, ela não protege os rins, mas ela ajuda muito no tratamento do diabetes. É uma das principais medicações para o tratamento dessa doença. Agora que nós já falamos do tratamento medicamentoso, vamos falar um pouco sobre o quarto passo, que é o tratamento das complicações da doença renal crônica. Como eu disse nos vídeos anteriores, o rim não é um órgão que serve apenas para filtrar. O rim também é um órgão endócrino, ou seja, ele produz hormônio. E um dos hormônios que ele produz é a eritropoetina. A eritropoetina ela atua lá na medula, estimulando o corpo a proliferar os glóbulos vermelhos, evitando a anemia. Quando o paciente tem doença renal crônica, principalmente doença renal crônica mais avançada, muitas vezes ele pode ter uma redução dos níveis de eritropoetina, fazendo com que o organismo tenha menos glóbulos vermelhos. E o paciente evolui com anemia. Nesses casos aqui, nos casos que o paciente evolui com anemia, como nós realizamos o tratamento? O principal ponto do tratamento é realizar a reposição da eritropoetina. Nós vamos aplicar então a eritropoetina, que também pode ser chamado de Emax, pode ser chamado de alfa-poetina, temos vários nomes. Além disso, o paciente portador de doença renal crônica, ele também pode ter deficiência de ferro, sendo que muitas vezes é necessário realizar também a suplementação de ferro. Nas fases iniciais da doença renal crônica, essa reposição pode ser feita via oral. Já nas fases mais avançadas e também nos pacientes dialíticos, nós optamos por realizar a reposição endovenosa. E qual é a outra complicação que aparece no paciente portador de doença renal crônica? E qual a outra complicação que devemos ficar atento? A outra complicação é a doença mineral óssea. A doença mineral óssea, ela acontece por uma série de pontos. Conforme o paciente evolui com doença renal crônica, o fósforo do paciente fica mais elevado, o que interfere diretamente no desenvolvimento da doença renal crônica. O rim não é capaz de ativar de uma forma adequada a vitamina D, então faz com que essa deficiência também atue na evolução da doença mineral óssea. E como é feito o tratamento? O tratamento da doença mineral óssea, nós utilizamos uma série de medicações, como por exemplo aqui o Zemplar, que é o paricalcitol. Nós utilizamos também o Rocaltrol, que é o calcitriol, o Mimpara, que é o Cinacalcet. Nós realizamos também a reposição de vitamina D via oral, ou seja, o tratamento da doença mineral óssea é um tratamento mais complexo e que você precisa discutir com o seu médico para saber qual é a melhor medicação para você. Seguindo, o quinto ponto que eu gostaria de falar com vocês é como é feito o tratamento da doença renal crônica avançada, nos estágios avançados da doença renal crônica. Nesse momento, nós começamos a pensar em diálise. E quando nós vamos pensar em diálise? Principalmente quando o paciente começa a abrir uma série de alterações clínicas, ou seja, sintomas de uremia, que são decorrentes do aumento da ureia no sangue, fazendo com que o paciente muitas vezes evolua com náusea, vômitos, fraqueza, perda de peso, prostração, dificuldade de se alimentar. Um outro ponto que justifica o início da diálise é, por exemplo, quando o paciente começa a reter muito líquido. Aquele paciente que não é capaz de urinar o bastante para manter o organismo seco, fazendo com que muitas vezes o paciente comece a evoluir com falta de ar, porque acumula líquido no pulmão, inchaço nas pernas
entre outros. Nesse momento, muitas vezes, já é indicativo nós começarmos a diálise. Um outro ponto que também indica a realização de diálise é quando o paciente começa a evoluir com potássio alto, que não melhora com aquelas medidas que conversamos anteriormente. O potássio alto, como já disse em vídeos anteriores, está intimamente relacionado com o risco de arritmias cardíacas. Então, para evitarmos essa complicação, indicamos a diálise. E uma outra indicação de diálise é quando o paciente começa a acumular ácidos no sangue. Ou seja, o sangue do paciente começa a ficar muito ácido. E isso também é perigoso, pois a acidose pode levar a uma parada cardíaca, uma série de comprometimentos da saúde do nosso paciente. É nesse momento, então, que nós indicamos a realização de diálise. E quais são os tipos de diálise que nós temos? Basicamente, nós temos duas grandes modalidades, que é a hemodiálise, quando a limpeza é feita através da limpeza do sangue, ou seja, é passado um catéter no paciente, o catéter conduz o sangue do paciente até um filtro em uma máquina, e esse sangue é limpo nesse filtro e o sangue limpo retorna para o paciente. Essa hemodiálise ela é capaz de retirar as toxinas, retirar os excessos de líquido. Nós temos também a diálise peritoneal, que é quando a diálise é feita pelo abdômen, ou seja, nós infundimos um líquido no abdômen do paciente e as toxinas presentes no sangue do paciente saem do sangue e vão para esse líquido. Após um determinado período, esse líquido é então retirado e desprezado. Uma outra opção, quando o paciente tem doença renal crônica avançada, é o transplante renal, que nós iremos falar um pouco mais adiante. Então, em relação à hemodiálise, a hemodiálise ela é responsável por substituir a função renal. Ou seja, a hemodiálise ela não trata diretamente o rim, ela substitui o papel do rim em relação à retirada de toxinas, em relação à retirada de excesso de líquidos. O mesmo acontece com a diálise peritoneal. A diálise peritoneal ela também é responsável por substituir a função renal. Através de uma membrana que recobre todas as vísceras abdominais, é realizada a diálise, ou seja, o líquido na cavidade entra em contato com essa membrana e através dessa membrana passa-se então as toxinas, passa-se o excesso de líquido, fazendo com que o sangue do paciente seja limpo. Em relação ao transplante renal, o transplante renal é um procedimento cirúrgico em que um novo rim é colocado no paciente, visando substituir os rins anteriores, ou seja, os rins nativos do paciente. O transplante renal ele pode ser feito de duas formas. Ou ele pode ser feito transplante doador vivo, ou seja, algum familiar doa por livre e espontânea vontade o rim para o paciente, ou ele pode ser doador falecido, também chamado doador cadáver, que é quando uma pessoa tem uma morte encefálica, a família decide doar esses órgãos, o rim vai para uma central de transplante que determina qual será a pessoa que irá receber esse rim. Seja no transplante doador vivo ou seja no transplante doador falecido, o paciente necessita, após o transplante, realizar um acompanhamento próximo com o médico transplantador e também fará uso de medicações imunossupressoras, ou seja, medicações que inibem o sistema imunológico de rejeitar o rim novo. Se você tem alguma dúvida ou quer fazer algum comentário em relação ao tratamento da doença renal crônica, faça aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal Papo de Rim, inscreva-se agora, curta esse vídeo e compartilhe. Você tem doença renal crônica? Você quer saber tudo sobre a doença renal crônica, mas sem aqueles termos difíceis de ser entendido, aqueles termos técnicos? Então baixe agora o nosso livro digital, o nosso e-book. Eu fiz esse e-book pensando em você, paciente, familiares e profissionais de saúde, com uma linguagem fácil e simples de ser entendida. Lá nós iremos falar como é feito o diagnóstico da doença renal, para que servem os rins, o que acontece quando os rins falham, como é feita a classificação da doença renal crônica, como é a dieta do paciente portador de doença renal crônica, quais vacinas ele pode tomar e como é feito o tratamento. Tudo de forma simples e fácil para você e seus familiares compreenderem como é a doença renal crônica. E aqui no canal Papo de Rim, você vai encontrar uma série de vídeos explicando detalhadamente cada parte desse e-book, desse livro digital. Então baixe agora nosso e-book 100% gratuito, sem necessidade de cadastro, é só clicar e baixar. O link para baixar está aqui na descrição. Aproveite! E por hoje ficamos por aqui, até o próximo Papo de Rim.